Voltamos aqui com o Tribuna Independente para todo o Brasil, pela nossa Rede Vida, o canal da família. Agora é com você, Verusca. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui. Prazer é meu. Agora, esse assunto que nós vamos tratar hoje é impactante, vamos dizer assim, né? Com certeza. Olha, vamos começar a diferenciar. O que é uma pessoa recalcada? Imagina aquela pessoa que é reprimida, que não consegue vencer em nada na vida, não consegue alcançar o seu sucesso, seja profissional, na vida afetiva, familiar, enfim. Tá. E, de repente, convive com pessoas que apresentam esse sucesso. E ela não consegue, ela não tem estrutura para vencer esse recalque, essa forma reprimida de ser. E ela começa a se sentir com raiva daquela que vence, ela começa a tentar puxar o tapete daquela que vence, mas ela não consegue romper a própria barreira para vencer também. Ela até tem potencial, mas ela não consegue vencer. Então, ela se dedica em destruir aquele que venceu. Quer dizer, a pessoa, vamos supor, ela quer ter o espaço da outra. Sim, exatamente. Mas ela quer ser a outra. Ela quer ser a outra, Ela quer ser a literalmente. outra. Literalmente. Aí a pessoa fala assim, bom, eu não consigo ser aquela outra, porque ela mesma já vai percebendo que tem as suas limitações, Sim. suas dificuldades. E ela identifica isso e fala assim, bom, então eu vou acabar com aquela outra. É essa pessoa. É essa pessoa. Eu vou me dedicar a acabar com a... E é nesse momento que essa pessoa começa a sabotar, criticar, mas se faz de amiga. Ela se coloca como amiga. Claro, porque se você analisar, é a forma mais fácil dela derrubar. Tá. Ela se coloca como amiga dessa pessoa, que é vitoriosa em tudo que faz, descobre as fraquezas dessa pessoa, para no momento certo puxar o tapete dessa pessoa. Que coisa mais maquiavélica. Sim, é muito ruim. É terrível. E é difícil hoje em dia, né? Porque se a gente analisar hoje em dia, as pessoas têm muita dificuldade de fazer amizade. Por quê? Porque você não sabe mais diferenciar quem é amigo e quem é inimigo. Verdade. As pessoas estão agindo da mesma forma, mas uma é amiga e outra é inimiga. E como confiar? Como a gente vai conviver sem confiar numa pessoa? Pois é. Né? Então é muito difícil. As pessoas precisam estar atentas. Não é uma forma de alarmar, né, vocês, mas a gente precisa ter uma estrutura para viver hoje em dia de prestar atenção nos movimentos. Agora, não é só em questão de trabalho, não. Em casa também, amizades, familiar. vizinhos, amigos. É muito difícil você determinar o espaço porque é amplo demais. É qualquer pessoa que, de alguma maneira, percebe que você venceu. Tá. Não importa em que área da sua vida. Às vezes você tem, sei lá, um relacionamento muito bem estruturado e aquela pessoa é um desastre afetivo. Tá. E ela não consegue se relacionar muito bem. Então ela começa a tentar, de alguma maneira, sabotar aquele relacionamento daquela pessoa que se faz de amiga. Daqui a pouco ela quer até tomar o relacionamento da tal da amiga. E por aí vai. A situação é muito séria. É séria. É séria. E no caso daquela pessoa que é invejosa? Sim. O que seria? Ela segue os mesmos padrões, só que com um teor de raiva tanto quanto maior do que o recalcado, porque ela consegue expressar mais ainda essa raiva. O recalcado, ele é mais falso. Tá. O invejoso, ele é fingido, ele é dissimulado. Então, são pequenas e sutis diferenças entre um e outro, mas os dois têm uma base muito próxima. E no caso ele consegue, por exemplo, ele passa aquela barreira que o recalcado tem, né? Passa. Ele não consegue, ele é um desastre, mas ele ultrapassa essa barreira. Ele acredita que é alguma coisa, que se ele destruir aquela pessoa, ele vai ser a pessoa que vai se destacar. Não se destacou porque o outro está atrapalhando. Ah, entendi. O recalcado, ele sabe que não consegue, até tem esse potencial, mas ele destrói porque já, né, que eu não consigo, então eu vou destruir o outro também. Então é muito sério. Gente, muito sério. E agora, né? Eu já identifiquei uma pancada de gente assim. Como é que... Infelizmente é difícil. Mas você sabe uma coisa interessante? Ai, meu Deus do céu. A gente só percebe quando a gente analisa os sinais de comportamento. É verdade. Quer ver um exemplo? Você tem uma pessoa que gosta muito, que é muito amigo ou amiga. Tá. Né? Você sempre acreditou naquela amizade, sempre se esforçou para ser amigo daquela pessoa e, de repente, você não percebe que essa pessoa mina você. Ela te traz prejuízo, ela sempre te traz um mal-estar. Mas você sente no seu coração amizade por essa pessoa. Então, é difícil para a pessoa enxergar. Então, vou dar um exemplo. Você comprou um carro novo. Todo feliz. Saiu da loja, comprou um carro e foi contar para quem? Justo para o seu melhor amigo ou amiga, enfim.
A primeira coisa que essa pessoa vai fazer está parcelado, você comprou um parcelamento. Você não comprou um carro. Então, essa pessoa já pôs um problema nessa história aí. Aí você, na ingenuidade, porque não, né? Imagina-me, que é isso? Eu vou, né? Eu estou me planejando, eu já tenho um meio de locomoção. Então você tenta, de alguma forma, ainda se justificar. E essa pessoa, nossa, você não deveria ter se envolvido nessa dívida, viu? Olha, amigo, não deveria ter se envolvido nessa dívida. Olha, a gente vai continuar esse papo que está muito bacana, mas eu quero chamar aqui uma matéria do Povo Fala, que é para gente. Eu sempre gosto do Povo Fala, até o Luiz capricha no Povo Fala para a gente aqui, porque é bacana a gente saber o que as pessoas pensam. Vamos ver? Vamos. Solta para a gente, Rafael, vamos lá. Tô falando hoje aqui sobre inveja. Fala para mim, tem muita gente invejosa por aí? Claro, todos nós somos, não? Eu estou invejando seu cabelo nesse momento, muito bonito hoje. É algo que involuntário? Geralmente sim. A gente tenta achar no outro aquilo que nós queríamos ter e desejamos. Se eu já tive inveja de alguém? Eu não. E já tiveram inveja de você? Já sim. Inveja do quê? Fala pra gente. Do meu cabelo, por exemplo, né? Porque o meu cabelo, ele é natural, ele não é chapinha. É um cabelo liso, legítimo. Eu acho que são sentimentos inerentes à condição humana, né? Acho que a gente sente e a gente percebe que também alguém sente pela gente em algum determinado momento da vida, mas nada que atrapalhe o dia a dia. Muita gente ainda justifica a inveja com uma inveja branca, uma inveja de querer ter o que o outro tem, mas sem causar dano para o outro. Quando na inveja, na realidade, é possuir em detrimento de outra pessoa. Uma coisa que você tem, você consegue com o seu trabalho e tudo. Aí a pessoa não consegue porque de alguma maneira não deu sorte, não arrumou um trabalho, não se preparou, não estudou, não se preparou para ter o imóvel, para ter as coisas. Então, isso é um motivo terrível para inveja. Elas não têm a capacidade de analisar o porquê que aquela pessoa está numa situação que elas gostariam de estar, né? Eu acho que falta um pouco de inteligência da parte delas. Inveja do que, por exemplo? Trabalho, às vezes, de relacionamento, trabalho de contatos, essas coisas, produtividade, uma promoção, esse tipo de trabalho. Isso gera inveja? Acredito que sim. O que elas julgam tá melhor do que o que elas tenham ou possam oferecer. Algo que elas não alcançaram ou conquistaram. Se questionam por que eu não estou lá, por que não sou eu. E vem a pergunta correta seria dizer, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer para chegar lá, né? De uma forma geral. E aí isso acaba criando um ambiente muito, muito pesado, um clima ruim. E aí a gente acaba identificando que é o cara quem é que não é invejoso. Acho que a maior inveja do ser humano é o sorriso do outro. Ver a outra pessoa feliz, ver a outra pessoa alegre com qualquer coisa que seja, acho que isso incomoda muito. Olha, a gente tá se divertindo, mas ao mesmo tempo falando coisas sérias aqui, né, Verusca? Sim. Porque uma pessoa que sofre na mão de um invejoso pode até entrar em depressão, não pode não? Infelizmente, nós temos hoje um grupo de pessoas muito grande que sofre de desgastes emocionais muito sérios e desenvolvem depressão, síndrome do pânico, processos grandes de ansiedade generalizada. Por quê? Porque elas sofrem, né, esse desgaste constante. E esse desgaste constante de sempre alguém tentar puxar o seu tapete, alguém sempre, fazer você perder a graça por uma conquista que você tem. É desgastante. Quando você descobre que você colocou toda a sua confiança, todo o seu carinho para, de repente, um amigo, uma amizade, enfim, e você descobre que essa pessoa, na verdade, ela quer te destruir, você não entende esse motivo, é muito frustrante. E, aliás, a invejosa ou a recalcada não tem... A pessoa invejosa ou recalcada não tem o menor motivo para começar isso. Não, de forma nenhuma. Ela começa porque, por simples... O recalcado sabe que ele não tem potencial, então ele destrói todos para não ter também. Tá. O invejoso, ele acha que destruindo o outro ele vai conseguir alcançar. Uma coisa interessante, ouvindo as pessoas nas ruas, é que ninguém
para analisar que a inveja não é uma coisa que todo mundo sinta, não é uma coisa normal de todo mundo sentir, isso não existe. O que existe é que nós admiramos pessoas, mas a gente não tenta destruir essas pessoas por isso. Claro. Muita gente, de repente, viu que aquele ali comprou o carro. E, de repente, poxa, eu vou trabalhar também porque eu gostei daquele carro. Vai e compra um carro, porque admirou. Na pessoa, né? Exatamente. Eu admirei aquela postura, aquela batalha, eu admirei aquele profissional, admirei aquela pessoa. Quero ter o cabelo igual àquela pessoa porque eu gostei daquele cabelo. O problema está na destruição, não no fato de você se inspirar. Inspiração faz bem, a gente precisa disso. A pessoa porque admira a outra não é invejosa, Sim. é isso que você quer dizer. E é muito gostoso a gente ter pessoas para poder se inspirar. Claro. Para a gente poder pensar e ter essa reflexão. Peraí, eu estou nesse patamar, mas existe esse. Então eu vou batalhar para chegar nesse patamar. Agora, eu vejo que alguém está nesse patamar, eu preciso destruir, é outro movimento. Existe hoje um movimento muito forte de destruição mesmo. E isso é o que preocupa. Parece que as pessoas passam a ter prazer em destruir o outro e nem se dão conta do que fazem, né? Então, que a gente possa pelo menos se proteger disso. Tá. Agora, uma coisa que eu gostaria de perguntar é, vamos calcular, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vai. Eu tenho um amigo invejoso, próximo de mim, está aqui o tempo todo me atazanando a vida, né? Eu identifiquei isso. Como que eu faço para me livrar dessa pessoa? Ou, pelo menos, para evitar que essa inveja me atinja? Nós temos dois movimentos que são muito comuns, né? O primeiro que é o que mais fazem, o afastamento total. Tá. Você sutilmente se afasta. Com isso, você bloqueia qualquer tipo de aproximação que possa te chatear. Não tem essa possibilidade. Agora, não tendo essa possibilidade, eu tenho que ter muita certeza do que eu significo para mim, do que eu sou e do que o outro representa para mim, para que eu possa dar importância ou não àquilo que a pessoa traz. O problema todo é que as pessoas se magoam porque elas não conseguem enxergar a maldade no outro. Como assim a maldade naquele que eu acredito? Então, para lidar com isso, eu tenho que perceber o movimento, falar, aquele ali está agindo com inveja, então eu vou aprender a lidar com aquela pessoa e não filtrar aquele movimento para mim. É um problema dele, não é meu. Se ele não conquistou, ou recalcou, ou se escondeu e não consegue brilhar, o problema é dele, não é meu. Vamos mudar um pouquinho a pergunta agora para a gente apimentar. E se for da família? A mesma coisa, só que com um grau um tanto maior de aproximação, porque é da família. Você já sabe. Todo mundo sabe na família quem é o invejoso, quem é o sabotador, quem é o recalcado. Todo mundo sabe, né? A questão é a gente também não fazer cara de paisagem. A gente já sabe. Você tem que aprender a conviver em todos os meios. Agora, claro, você pode escolher aqueles que são mais confiáveis e mais próximos para você. Então, daquelas pessoas, quem são as confiáveis? Vou conviver com essas. Daquelas pessoas da família, quem são os problemas? Vou conviver o suficiente para não me magoar, não me chatear. A gente aprende, a fazer a leitura das pessoas, Fábio. É muito importante a gente ler. Eu sempre digo isso. As pessoas vão muito pelo que o outro fala e não pelo que o outro faz. A gente precisa ver se existe uma coerência entre a ação e a fala. Eu não sei se nós estamos vivendo numa época assim, mas eu percebo que as pessoas não têm vibrado mais positivamente com o sucesso do outro. Sim. Seja em qualquer ambiente, às vezes a gente vê que a pessoa mais quer que o outro se lasque, ou então se aproxima de pessoas e fala assim, você está sempre pior que eu, Então ela suga um pouquinho isso da outra pessoa. Infelizmente, por diversos fatores as pessoas se tornam mais frias, se tornam mais egoístas, mais narcísicas, onde o eu é grande demais para viver em sociedade. Então, se acham muito mais do que são, agem como se fosse alguma coisa que não são, e passaram a dar muito mais importância para o ter do que para o ser. Verdade. Então, é tão sério isso que as pessoas passaram a perder o vínculo humano. E isso é preocupante também. Agora, essa moda ostentação que a gente já ouviu falar de diversas formas, será que isso é o que tem norteado esse tipo de comportamento, você acha? Eu acredito que em todo período de tempo, independente, é claro que isso é mais forte hoje, sempre teve aquele que teve inveja da conquista do outro. É que hoje, como o ter é muito forte, e essa moda faz muito, esse tipo de movimento, de você ter,
para que você possa ter a admiração de alguém, que você possa se destacar, você tem que fazer com que todos vejam que você tem o celular A, o carro B, a corrente com não sei o que de ouro desse tamanho, né? Agora, eu digo que o tamanho do complexo de inferioridade de cada um faz você colocar externamente no tamanho da conquista que você muitas vezes também coloca. Porque se eu vou exibir o carro, o celular e etc., e isso é o mais importante da minha vida socialmente, então, peraí, cadê o seu eu? No fundo, é um complexo de inferioridade muito grande, então eu tento ser importante com o que eu tenho, já que eu não sou. Tá certo. Vamos atender os telespectadores? Sim, Olha lá. só, Carla Prata, de Curiacica, Rio de Janeiro. Um abraço a vocês. Pergunta, tenho uma amiga que sempre quer me colocar para baixo. Sempre quando eu falo algo legal, ela vai e tenta me alfinetar. O que eu posso fazer? Eu devo ser sincera com ela sobre o meu sentimento? Olha só, se você tem uma pessoa que já age desse jeito, infelizmente eu tenho que dizer que ela não é sua amiga. Começa por aí. Começa por aí. O amigo, ele diz a verdade, mas ele não machuca. Tá. O amigo sabe dizer a verdade sem machucar. Se machuca, se alfineta, que é como ela disse, é porque não é amigo, já tem um grande significado. Como lidar com isso? Você pode simplesmente aprender a ignorar, sabendo quem você é e quem essa pessoa representa, ou você senta com a pessoa e diz, olha, não gosto do perfil que você tem quando age assim, não vou aceitar a partir de hoje. Quer dizer, aí já acabou. É que né? o ser humano tem muito medo de magoar, Fábio. É verdade. Esse é o problema. Você está sendo magoado todos os dias. Mas você tem medo assim. de dizer a verdade. Eu sou uma pessoa assim, não posso falar por mim. Sim. Às vezes a gente não fala aquilo que a gente pensa, né? A gente guarda pra gente e fica sofrendo. Mas olha que legal, Fábio. O nosso objetivo não é mesmo magoar as pessoas. Porém, a gente não pode se permitir magoar também. Se a gente está sendo magoado em detrimento da proteção de outras pessoas, então a ordem está invertida. A gente tem que se proteger primeiro, a gente tem que se cuidar primeiro, para depois a gente pensar no outro. A gente não pode pensar no outro antes da gente. Com certeza. Então, se eu dizer o sim para uma determinada coisa vai me machucar, então eu não posso falar esse sim. Gente, olha como os telespectadores já estão me conhecendo e fizeram uma pergunta que eu ia fazer se vocês não tivessem escrito. É a Ana Flávia, de Arapiraca, Alagoas. Pergunta o seguinte, inveja branca existe? Não, não existe inveja branca, né? Em nenhum momento da vida você vai ter um sentimento ruim que vai significar algo bom. Né? O que é ruim, o que é bom é que é bom. Não existe tem que separar, né? Tem que separar. Existe admiração e existe inveja. Mas não existe inveja branca, não existe mentira branca, nada dessas coisas brancas. Por quê? Porque as pessoas tentam enfeitar as coisas. Parece que ter uma invejazinha do bem é menos ruim. Não, não é isso. Inveja é inveja. Ponto final. Não, mas tem gente que fala isso, né? Eu já ouvi as pessoas. Não, já ouvi as pessoas falarem assim, eu tenho uma inveja tão boa de você. Não. Falaram pra mim já, né? Uma inveja ou a tão boa pessoa de não você. sabe exatamente o significado da inveja, porque pode acontecer da pessoa não saber exatamente o que significa dizer isso. Às vezes as pessoas vão imitando alguns verbetes, algumas frases e não sabem do significado real. Ou é uma forma da pessoa tentar aliviar o tamanho da inveja que ela tem. Mas uma coisa eu vou dizer para você, uma pessoa invejosa acabar assumindo publicamente isso é porque a inveja está grande demais, não é branca, não. É mesmo? Olha só. Porque as pessoas tentam esconder. O invejoso, ele se esconde, Fábio. É, né? Se ele está assumindo socialmente que tem uma invejinha, não é invejinha, não. É inveja bem gigante. Marta Silva, de Guaranhuns, no Pernambuco. Minha mãe sempre dizia, se alguém está com inveja de você, é porque você está fazendo algo certo. Sempre levei isso para a minha vida e as pessoas deveriam levar isso também. Adoro o programa. Ela fez um comentário, mas dá para a gente comentar. É certo isso mesmo? Claro, todas as pessoas que têm um brilho próprio, que têm talento, que têm um destaque, seja no que for, seja na área que for, seja da forma que for, não importa. De repente, sei lá, uma senhora que faz um crochê diferenciado, uma pessoa que faz uma arte manual, uma pessoa que faz alguma coisa diferente, não importa. Fez algo diferente, vai brilhar, vai se destacar. E quando se destaca, todos aqueles que não se destacaram porque são recalcados, são reprimidos, ou porque são invejosos, ou porque não conseguem mesmo, vão, de alguma maneira, se voltar para essa pessoa. Aqueles que só vão admirar,
não vão sentir inveja, apenas vão ter uma admiração e vão decidir se vão querer também ter aquele destaque ou não. Tem um invejoso que vai sentir raiva porque ele acha que o que ele faz é melhor e como aquela pessoa teve destaque. E tem um recalcado que vai querer destruir porque não consegue fazer. Uma pergunta que também me veio agora à mente. Aqueles que têm esse tipo de sentimento, né, recalcados ou mesmo invejosos, eles não gostam de serem contrariados. Porque me parece que quando você vem com alguma coisa boa, como você estava falando agora, pô, eu comprei um carro, mas esse carro aí com essa roda, não, está financiado, e assim vai. Quer dizer, eles sempre são do contra. Eles não gostam de ser contrariados também? Claro, se eles já são invejosos, se eles já se armam negativamente frente às outras conquistas. Imagina quando alguém coloca alguma coisa contrária àquilo que ele pensa. De novo ele vai se sentir rejeitado, então de novo ele vai reagir. E é tão interessante isso, você sabe que é tão forte quando uma pessoa tem inveja da outra, que ela pode fazer com que uma planta morra, ela pode fazer com que um animal adoeça, ela pode fazer com que uma pessoa adoeça, ela pode fazer com que uma coisa quebre. Por quê? Porque ela põe tanta força naquilo que a pessoa acaba, de alguma maneira, sendo atingida por essa negatividade. Então, olha a importância da gente se proteger, o quanto nós precisamos nos proteger. Uma pessoa que está assistindo a gente agora e fala assim, eu estou nessa circunstância que a Verusca está falando. O que a gente poderia fazer, então, para se proteger? Primeira coisa, uma leitura sobre aquele momento que você... Sabe aquele momento que você está tranquilo? Fazer uma leitura sobre sua vida, quem são as pessoas que te cercam, quais são as situações que você precisa mudar, quais são os nãos que você precisa passar a dizer. O não protege mais do que você possa imaginar. Se você tem dificuldade de dizer não, já é um bom sinal de uma característica que precisa mudar. Porque não é tudo na vida que a gente vai dizer sim. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Às vezes, acabamos nos tornando vítimas de pessoas invejosas pura e simplesmente por não saber dizer não. E grande parte das coisas que a gente não diz esse não, são as coisas que vão fazer com que eu possa me atingir, eu vá me machucar, ou alguma coisa desse tipo. Outra coisa é saber administrar, não permitir que as coisas entrem tanto para você, né? Se você brilha, você tem um conteúdo diferenciado. Então, se proteja nesse sentido. Porque tem gente que, para não machucar o amigo, vai tentar abafar o próprio brilho, isso é um problema. E é isso que eu ia chegar nesse ponto. Às vezes a pessoa fala, mas eu não posso brilhar tanto assim. Por quê? Tem medo de perder o amigo. Tem medo e de se eu perder o meu amigo? amigo, eu vou ficar sem amigo, vou ficar sem relacionamento, eu não posso. Às vezes, o inimigo é o próprio namorado, às vezes é o próprio noivo, porque a noiva se destaca mais, a namorada se destaca mais. E é difícil, né? Como um sentimento, às vezes, pode se tornar uma coisa negativa, algo negativo. A gente precisa aprender realmente a ler, cada um vai ter sua situação, é no ambiente de trabalho. Às vezes, você está mostrando o seu potencial com uma força tão grande que você está assustando o seu chefe. Procure administrar melhor, ser mais estratégico e com calma. Às vezes, você mostra todo o seu potencial e esse chefe percebe e te sabota, e judia de você e te maltrata. Mas se as coisas fossem mais tranquilas, mais estratégicas, talvez ele não perceberia essa ameaça. Então, diante disso que você está falando, eu quero te fazer uma pergunta bomba. Sim. Tem agora as perguntas bombas. Vamos colocar aqui, viu, Luísa? Um negócio com a bomba, pergunta bomba. Sim. Seguinte, inveja pega de uma pessoa para outra, ou seja, uma pessoa que não é invejosa, não tem essa característica, pode se tornar invejosa, de repente, numa situação como essa que você falou do chefe? Avaliando da seguinte maneira, Fábio, nós aprendemos muito por imitação. Então, se a gente vive num meio, a gente imita o movimento, mas não necessariamente sente como o outro sente. Inveja não pega no sentido de eu sentir porque o outro está sentindo, mas ela pode vir através da negatividade porque o outro é negativo. Então, se eu convivo com alguém que sempre é negativo, então, por exemplo, voltando à história do carro, aí eu chego em casa, daqui a pouco eu estou negativo, realmente eu não devia ter comprado esse carro, eu parcelei, por que eu fiz isso? Aí daqui a pouco está brigando com a esposa porque comprou o carro. Mas ele não é invejoso, ele imitou aquele movimento por conta do convívio. Pessoas que convivem e se permitem imitar, sem perceber porque é inconsciente, podem agir igual, mas não sentem igual.
Gostaram dessa? Então, olha, eu quero terminar o programa primeiro agradecendo a você, Verusca. Muito bom conversar com você sempre, viu? Eu agradeço. Quero agradecer a você que está com a gente e quero deixar uma mensagem para você. Que tal você fazer um ato cristão sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui? Quero convidar você a pegar essa pessoa invejosa, escrever assim num papelzinho o nome dela, dobrar o papelzinho, colocar no seu momento de oração e rezar por ela. Eu acho que você talvez não consiga mudar essa pessoa, mas com certeza Deus vai fazer um movimento em direção a você e aquela porta que estava fechada, talvez até pela ação da pessoa, Deus vai abrir. Eu creio nisso. Fique bem, um excelente final de semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau.